Mateus capítulo 23, versículo 11 ao 15, que diz assim: E o que a si mesmo se exalta, será humilhado. E o que a si mesmo se humilha, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, pois que fechai aos homens o reino dos céus, e nem vós entrai, e nem deixai entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois devorai a casa das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis o mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar, a terra, para fazer um prosélito, e depois de o teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais. Agora vai para o versículo 33, todo mundo junto, dizendo assim, versículo 33, aí mesmo: glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. E diz assim a palavra do Senhor: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? De novo: serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Glórias a Deus. O ser humano deveria pensar mais na vida e principalmente na salvação de sua alma. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Ao ler aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o livro de Mateus, nós entendemos o recado que Jesus está dando. No primeiro versículo está bem claro: Ele está vendo todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Ninguém vai escapar da cobrança de Deus, nessa vida e do outro lado da vida. Por isso que a Bíblia é bem clara quando diz assim: examine-se, pois, o homem, examine-se, pois, a mulher, examine-se, pois, a criança, examine-se, pois, o ancião, para saber se ainda está no caminho. A cobrança de Deus vai vir do menor ao maior, da criança ao ancião de idade. Porque todos serão cobrados por Deus. A nossa vida nessa vida é passageira, mas não acaba por aqui. Após a morte, a vida continua após a morte. Glórias a Deus. Tem gente que diz que morreu, acabou. Mas eu não encontrei referência nenhuma na Bíblia dizendo que morreu, acabou. Pelo contrário, eu encontrei na Bíblia, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz: está ordenado morrer uma vez só e depois disso o juízo. Aqui Jesus, no versículo 12, ele começa a dizer: e o que a si mesmo se exalta, será humilhado. E o que a si mesmo se humilha, será exaltado. Quantas pessoas estão exaltadas por aí? E outra, muitos estão oferecendo o céu, dizendo que todos vão para o céu, enquanto que o comportamento, o pensamento, a maneira de vestir de tais pessoas mostra que essas pessoas não irão para o céu. Elas irão para o inferno. Por isso que a Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado. Aquele que reconhece o seu pecado e abandona vai ter direito ao reino dos céus. Eu já vi muita gente falar assim: eu já tenho Jesus no meu coração, eu não preciso da palavra. É mesmo?
Se a Bíblia diz que 3 testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A Bíblia diz em João que Deus enviou Jesus ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quando Jesus vem a esse mundo, ele diz que ele é o Verbo vivo de Deus. Quer dizer o quê? Que Jesus e a Palavra de Deus são um só. Mas aqueles que muitos estão exaltados não querem mais reconhecer a Palavra de Deus. Eles não querem mais se humilhar para o Criador e abandonar os seus pecados. Quer dizer, hoje, na nossa atualidade, a palavra pecado para muitos não se pode mais falar. Para muitos, a palavra pecado, conforme diz na Bíblia, para muitos por aí, até mesmo em nosso meio, criou-se o termo que é preconceito, discriminação, racismo. Aos olhos de Deus, pecado ainda é pecado. A Bíblia diz que Deus vai cobrar a cada um. Cada um será cobrado por Deus. Por isso, enquanto a pessoa está viva, ainda dá tempo para se humilhar, pedir perdão a Deus, se consertar com o Criador, para poder ter direito a morar no reino dos céus. O versículo 3 já diz assim, ó: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechai aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixai entrar os que estão entrando. Tem pessoa que nem sobe e ainda fica impedindo o próximo de subir. É o que eu sempre digo: salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Quando Jesus começa a chamar a atenção dos escribas e fariseus, é porque esses homens religiosos, eles criaram os mandamentos ao seu próprio pensamento e não conforme a palavra de Deus. Eles estavam tão com a mente cauterizada que eles se apegavam mais à tradição dos homens do que verdadeiramente fazer a vontade de Deus. Por isso que Jesus falou: vocês nem entram e nem deixam o povo entrar. Vocês estão atrapalhando a obra de Deus quando não fala a verdade. Deus está chamando ao arrependimento. E o arrependimento não é só para a membresia da igreja, até para aqueles que estão no altar, que precisa reconhecer que deve verdadeiramente voltar ao primeiro amor, pregar a palavra de Deus, anunciar a verdade como a verdade é. Porque quando acabar o nosso tempo de vida nessa vida, a Bíblia diz que Deus vai requerer conta da vida de cada um de nós. Por isso que está aqui a parábola do testamento. Um recebeu 5, o outro recebeu 10. O que recebeu 1 enterrou. O que recebeu 5 granjeou e prosperou. O que recebeu 10 prosperou mais ainda. Mas o que enterrou está dentro. O seu Senhor veio e cobrou a ele. Assim será a vida de muitos que tiveram os dons de Deus. Uns tiveram um dom só, outros tiveram 2 dons, 3. Deus vai cobrar, irmão. Glória a Deus, aleluia. Assim como naquela parábola do talento. Glória a Deus. Ninguém vai escapar da cobrança de Deus.
No livro de Lamentações de Jeremias, tem algumas coisas ali escritas ali que me chamam muita atenção. E uma das coisas que me chamaram a atenção foi por causa do pecado dos profetas e da maldade dos sacerdotes, foram derramados muito sangue inocente. O reconhecimento de se voltar para Deus causa desgraça. A Bíblia ainda diz ali no livro de Lamentações de Jeremias, as mulheres piedosas, não é qualquer mulher não. Não é uma ímpia, não é uma feiticeira que a Bíblia está dizendo ali. Diz das cristãs. As mulheres piedosas cozinharam seus filhos para se alimentar deles. E está escrito isso na Bíblia. Que a fome devastou ali naquela região. E uma mãe chegou pronta: meu filho acabou de morrer, vamos fritar ele, vamos se alimentar. Quando morrer o seu, nós vamos fritar ele também e vamos comer. E aí eles iam esperando um ou outro indo morrendo para se alimentando do próprio ser humano. Para você ver a que ponto chegou a consequência final daqueles homens e daquelas mulheres. Quando o rei ficou sabendo no palácio, eles estavam se alimentando uns dos outros, o rei rasgou as suas vestes e começou a orar a Deus e pedir misericórdia. Só que não adiantava só o rei pedir misericórdia, o povo também tinha que se arrepender. Deus está chamando o povo ao arrependimento, para se arrepender dos seus pecados, atos, pensamentos e palavras. O povo está tão sem consciência que o vírus não foi nem embora ainda e eles já estão pensando em carnaval, já estão pensando em festa de final de ano. Eles têm que se pensar em se arrepender dos seus pecados para poder morar no céu. Quer dizer, já esqueceram que morreu um monte de gente? Foi conhecido, amigo, parente, gente perto, gente longe? O rapaz chegou para mim e falou: irmão, estou louco para que chegue logo final de ano, para me festejar, para me curtir numa festa. Estou louco que chegue logo fevereiro para me curtir o carnaval. Falei: meu amigo, você tem que ficar louco para ter tua alma salva, para poder morar no céu, porque a vida dessa vida é passageira. E vocês crentes são tudo malucos. Vocês crentes são tudo doidos. Sabe onde estão certas pessoas? Estão em hospitais, estão internados. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, irmão. A sua igreja. Aqui no versículo 13, esses homens não entravam e nem deixavam o povo entrar. Eles não se salvavam e nem deixavam o povo se salvar, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado é teu nome, Jesus. Nós estamos no último dia de Cristo sobre a face da terra. Glória a Deus. O negócio está tão ridículo aí fora, aí no mundo, que alguns crentes mundanos criaram a carnaval gospel. Papai Noel gospel. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus do céu. Não, irmão, filho de fraco para ganhar de fraco. Filho de doido para ganhar doido. É mesmo, Meu Deus do céu. Tem que se pregar a palavra de Deus. Tem
tem que se anunciar a verdade do Evangelho. A vida nessa vida é passageira, irmão. Ninguém vai viver aqui eternamente. Daqui a pouquinho a velhice chega. Aleluia. E a morte passa. E a Bíblia diz: prepare-se para te encontrar com o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aí o versículo 14 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais casa das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Por isso que nós temos que pedir o discernimento de Deus, para saber quando algo é de Deus ou não. Glória a Deus. Todas as vezes que alguém se aproxima de mim, eu peço discernimento de Deus. É o que nós lemos aqui hoje, irmão. Aqui em Mateus, capítulo 23, do versículo 12 ao 15. Está bem claro o que eu estou falando aqui, ó. Mateus, capítulo 23, do versículo 12 ao 15. Eles vêm sob o pretexto de prolongadas orações, mas as suas vidas não estão em conformidade conforme diz a Bíblia, a palavra de Deus. E ainda diz mais aqui em Mateus capítulo 23, versículo 14: sofrereis o mais rigoroso juízo. Tem sacerdote que pensa que é dono da igreja. Eles mudaram tantas coisas no meio espiritual sem consultar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu estava explicando essa semana e mostrei na profundidade para um rapaz lá no meu setor de trabalho. Ele veio me perguntar acerca de coisas que estão acontecendo dentro da igreja. Aí eu expliquei para ele: irmão, está acontecendo porque os pastores não querem mais falar a verdade. Ou eles acham que são dono da igreja, são dono da ovelha. E como diz aqui onde nós lemos, Mateus capítulo 23, no versículo 14, sofrereis o mais rigoroso juízo. Você acha que eu pedi para ser crente? Eu não pedi para ser crente. Eu não pedi para ser pregador do Evangelho. Eu não pedi para estar de frente de uma igreja. Eu não pedi. Foi Deus que programou tudo para esse momento. Uma hora dessa, sabe o que eu estava fazendo uma hora dessa? Quando eu não era cristão? Eu estava me preparando para ir para um baile. Para ir para uma discoteca. Só que aí Jesus entrou em minha vida e me transformou, irmão. E eu vi que aquilo tudo que eu fazia era ilusão, era fantasia, era mentira, não era curtição. A melhor curtição está aqui: servir a Deus, guardar a palavra e ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí o versículo 15 diz assim: ai de vós, Mateus capítulo 23, aleluia, versículo 15. Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terem feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que é isso? Fazer um prosélito é fazer uma mensagem. Eles estavam trazendo a mensagem da palavra de Deus distorcidamente. Por que estavam trazendo a mensagem da palavra de Deus distorcidamente? Por causa disso aqui, ó. Din-din. Depois que muitas igrejas se levantaram com essa intenção, com a intenção de ganhar dinheiro,
revelação não tem mais. Aí aqui diz, percorre mar e terra para fazer um prosélyto, quer dizer, para trazer uma mensagem, e depois de o teres feito, o fazer espírito do inferno 2 vezes mais, irmão. O que ele quer dizer 2 vezes mais, filho do inferno? Que o tormento para esses mentirosos vai ser 2 vezes mais no inferno. Veja o que aconteceu com o rico. Lucas 16. Quando ele para no inferno, ele começa a gritar. Ele começa a ficar desesperado. Aí ele grita: Pai Abraão, peça aqui a Lázaro, molha a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. É sinal que o inferno é real. É sinal que o inferno existe, irmão. Quando Jesus falou aqui, ele não está falando em parábola, ele está falando uma realidade. Ó, e ele já começa assim, ó, Mateus capítulo 23, versículo 15. Ó. Ai de vós, a mensagem tem direção, irmão. Não é para qualquer pessoa, a mensagem tem direção. E a direção é para aqueles distorcedores da palavra de Deus. Ó. Ai de vós, escribas e fariseus. Vamos traduzir. Ai de vós, pastores e obreiros, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer uma mensagem, uma pregação, uma ministração, e depois de o teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que quer dizer também 2 vezes mais? Tanto quem ouve essa palavra aqui erradamente, e quem prega, quer dizer, tanto quem prega essa mensagem erradamente, e quem ouve essa mensagem erradamente e aceita, os 2 irão ao inferno. Quantos pastores, irmão, aleluia, chegaram até mim e falaram que eu estava pregando errado? Quantas e quantas vezes eu ouvi de pastores dizendo: não é assim que se prega, desse jeito espanta o povo, você tem que falar mais do amor, Deus é amor. É mesmo, Deus é amor, é só ali na igreja, Deus é amor do missionário da Viviana. Mas para pregar a palavra, Deus é amor, mas é justiça, Deus é misericórdia, mas é cobrança, e ao culpado, Deus não vai tirar por inocente. Irmãos e irmãs, e todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento aqui, eu li histórias aqui na Bíblia que são fatos reais que aconteceram. Deus puniu o povo que desobedeceu a palavra dele. Não só o povo, Deus puniu os sacerdotes, os levitas, os reis e todos os profetas que não quiseram mais pregar a palavra de Deus. Conforme a história que eu contei aqui, que é um fato real que aconteceu. Aleluia, glória a Deus. Uma mãe coloca o filho na panela, cozinha ele e come o filho, se alimenta porque estava com fome. Aleluia. E diz para a sua companheira: acabamos de comer o nosso filho, quer dizer, o meu filho, o seu está amigo, mas está quase morrendo. Quando ele morrer, vamos botar ele na panela, vamos fritar e vamos comer também. Estavam um se alimentando. Isso está na Bíblia, irmão, isso não é inventação da minha cabeça. Está, se não me falha a memória, na história dos reis ou crônicas, e Jeremias relembrou na Lamentações de Jeremias. E diz a causa, o porquê de que isso aconteceu. Por causa do pecado dos profetas e da maldade dos sacerdotes, morreram muitas pessoas inocentes. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. Com Deus não se brinca, irmão. Glória a Deus, aleluia. Com Deus não se brinca. Glorificado é teu nome. E os seres humanos já passaram do limite.
A Bíblia diz que há limite para tudo, menos para a palavra de Deus. Menos para a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque eles veem vaidade, tudo é vaidade. Glória a Deus. Até isso vai ser cobrado por Deus, irmão. Aleluia, Jesus. Até isso vai ser cobrado por Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Ó, não precisa abrir aí não. Eu só vou ler e você ouve. Também para ficar registrado aqui o que eu estou falando. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, ó, versículo 10. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos e serviram-lhe de alimento na destruição da filha do meu povo. Deus passou anos alertando eles: arrependa-se dos seus pecados, volta-se para o Deus Criador, arrependa-se, arrependa. O que eles fizeram? Segui minha vida, criado. Te servir. Glória a Deus. Jeremias começou a pregar o arrependimento, Eles ficaram tão de saco cheio com Jeremias que pegaram Jeremias e jogaram no calabouço. Glória a Deus. Não quiseram mais ouvir a verdade, irmão. Aleluia, Jesus. Aí tem mais, ó. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 13. Ó. Foi por causa do pecado dos profetas e da maldade dos sacerdotes que derramaram o sangue do justo no meio dela. Vocês entenderam aí? Tudo que eu falo aqui porque eu já li na Bíblia. Eu só fui atrás da passagem para te dar a passagem bíblica. Porque a leitura para a mensagem desse dia de hoje é em Mateus, capítulo 23, do versículo 12 a 15. Por isso que eu pedi para os irmãos não abrir lá em Lamentações de Jeremias, só ouvir. Aí aqui, no versículo 15, ó, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um projeto, e depois de os terem feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós, irmão. Eu às vezes eu fico olhando para a atualidade de hoje, a mentalidade desses sacerdotes. Fico observando. Eu escuto às vezes alguns pregadores. Tem coisa que eu guardo comigo, tem outra que eu lanço fora, jogo no lixo. Tem pregação que é para você guardar na mente e no coração. Tem outra que é para você exunir ela para o inferno. Irmãos e irmãs, siga a palavra de Deus. Siga o que Jesus ensinou.